som, som, som. Bom, então continuando aqui com a nossa apresentação, agora a gente vai falar sobre a camada de pooling, né? Mas só relembrando o que a gente fez até agora, a gente recebeu uma imagem, né, como entrada, e nesse exemplo aqui da figura a gente fez 6 convoluções, porque a gente resultou em 6 matrizes, 6 mapas de características, né? A gente tem que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se a gente tem 6 mapas de características, quer dizer que a gente utilizou 6 kernels. Pode ser que um kernel tenha procurado bordas verticais, outro kernel bordas horizontais, outro kernel bordas diagonais. Enfim, a gente usou 6 kernels. E se, por exemplo, a nossa entrada era uma imagem de 256 por... Esse aqui é um X, né? Por 256... E vamos dizer que a gente usou kernels de tamanho 3x3. Então, esses 6 mapas de características que a gente obteve aqui vão ser dimensões 254 por 254. Porque se a gente está usando um kernel de 3x3 e não estamos fazendo padding, então a gente vai perder uma dimensão, né? Uma borda, uma linha e uma coluna em cada borda. Por isso que perde essa perda de dimensão. Acontece que, falando agora sobre o pooling, né? Acontece que, às vezes, muitas das vezes, a gente não precisa ter uma dimensão tão grande assim. Pode ser que com uma dimensão menor a gente já consiga manter as características que a gente acabou de obter na nossa convolução, e isso vai facilitar muito para o nosso modelo convergir, vai diminuir muito o custo de computação. Então, por isso que toda vez que a gente aplica uma convolução, a gente geralmente costuma aplicar uma camada de pooling. E o pooling nada mais é do que reduzir a dimensão dessas matrizes aqui, desses mapas de características, mantendo as principais características que a gente acabou de obter. Então, o pooling, por isso daí o nome, subamostragem, né? A gente vai pegar só uma amostra do que a gente acabou de obter, vai reduzir a amostra. Dá para perceber que pela figura a gente tem umas matrizes grandes e o pooling manteve a quantidade de matrizes, né? Mas está com matrizes menores. Ele deu uma, vamos dizer, uma comprimida. É, Então, o pooling nada mais é que um subconjunto representativo do dado original e reduz a computação necessária para processar o dado. Um exemplo do pooling que está aqui no slide é o max pooling, né? Ele usou um kernel size de 2, aqui o kernel para a gente seria uma janela deslizante também, né? Não seria um kernel que nem o da convolução, que tem os valores dentro lá, né? Por exemplo, -1, sei lá. Não é uma matriz que tem valor dentro. O kernel para a gente é só uma janela deslizante, e como ele é um kernel de size 2, a gente pode entender que ele é um kernel de 2 por 2. E o max pooling nada mais é do que deslizar essa janela ao longo do nosso mapa de características e aplicar o que o pooling diz. No nosso caso é o max pooling, então a gente vai posicionar a nossa janela nessa primeira posição aqui, e como é um max, ele vai pegar o maior valor. Então o maior valor dessa primeira posição foi 6. E o stride é o passo que ele vai dar. Como ele está dando um passo de 2, a próxima região não vai ser essa daqui. Vai ser essa daqui, porque ele vai andar 2 passos para a direita, né? E vai aplicando um max pooling, o maior valor que ele encontrou aqui foi o 8, que justamente é esse. Aí indo para a próxima região do nosso mapa de características, o maior valor encontrado é o 3, e por fim o maior valor encontrado é o 4. Então, ele manteve as principais características e reduziu a dimensão do nosso mapa de características. Isso é vantajoso para a gente. Aqui pode parecer que foi uma coisa muito abrupta, mas na verdade ele manteve as principais características e isso vai ajudar o nosso modelo a convergir mais rápido. Então, geralmente, na maioria das arquiteturas, na maioria das CNNs que a gente vê por aí, depois de uma camada de convolução, vem uma camada de pooling, que é uma camada de subamostragem. E como a gente usou um kernel size de 2 e um stride de 2, geralmente o que vai acontecer aqui é que a gente vai reduzir a quantidade de elementos por 4, né? Porque aqui tinha 16 elementos, aqui sobrou só 4 elementos. Então a gente tinha uma matriz de 4 por 4, reduziu uma matriz de 2 por 2.
Ou seja, a gente perde duas dimensões na altura, duas na largura, e acaba diminuindo em um quarto, né, o tamanho da nossa matriz, assim, em quantidade de elementos. Falando um pouco agora sobre batch normalization, né, à medida que os artigos, as teses foram sendo publicadas sobre CNN, foram sendo publicadas por diversos autores, né, é, foi, foi percebendo que é, uma grande diferença assim no mapa de características, uma grande dispersão dos valores nos mapas de características, estava dificultando a convergência dos modelos. Então, muitos autores foram propondo, assim, ao longo do tempo, uma normalização logo após a camada de convolução para poder para poder facilitar isso, para o modelo não demorar tanto para convergir, né? Normalização eu imagino que todo mundo já conheça, né? Mas eu vou usar esse slide aqui, que eu tenho um espaço branco só para desenhar. É, Saindo um pouco aqui do contexto de imagem, vamos supor que a gente tenha um dataset com duas características, né? A característica x1 seja a altura da pessoa, a característica x2 seja o salário anual dela, e vamos dizer que a variável resposta seja o país que ela fosse. Assim, nada a ver, só estou tirando um exemplo aqui da cartola só para exemplificar. Então, vamos dizer que a altura da pessoa em metros, o menor valor que achou foi 1,20 m e o maior valor que foi encontrado foi 2,30 m, por exemplo. E vamos dizer que o salário da pessoa é em dólar, então o menor valor que achou o salário anual da pessoa, vamos dizer que foi US$ 10.000, e o maior valor entre todas as pessoas com salário anual tenha sido, sei lá, US$ 120.000. Olhando para esses dois tipos de atributos aqui, dá para ver que o X2, que é o salário anual, tem um impacto muito maior do que a altura da pessoa que está em metros. Esses valores aqui, 1,2 e 2,30, são insignificantes perto do 10.000 e do 120.000. Por isso que a gente geralmente normaliza todos os nossos atributos para deixar todos dentro de um mesmo range. Geralmente é isso que acontece. Então eu poderia dizer que esse 1,2, quando eu normalizar, ele vai passar a ser 0, e o 2,3, quando eu normalizar, ele vai passar a ser 1. E a mesma coisa aqui, para o 10.000 ele vai passar a ser 0, e para o 120.000 ele vai passar a ser 1. Isso aqui é só um exemplo de normalização, porque dessa forma, quando eu normalizo todos os atributos, eu consigo considerar o impacto que a altura também vai ter um impacto no treinamento do meu modelo. Não somente o salário, porque se eu fizesse desse jeito sem ter normalização, a altura ia ser um atributo praticamente insignificante na hora que eu fosse treinar meu modelo. E trazendo agora para o contexto da CNN, vamos dizer que a gente fez uma convolução lá, a gente acabou de fazer uma convolução, a gente rodou 6 kernels lá. Então a gente tem 6 mapas de características, que nem nesse exemplo aqui da imagem. A gente fez uma convolução e tem 6 mapas de características. Vamos dizer que um dos mapas de características está com valores entre menos 150 e mais 230. Os valores daquela matriz lá de ativação, né, do mapa de características. Enquanto o outro mapa de características está com valor, sei lá, de menos 30 a mais 20. Como esse primeiro mapa de características está com um range muito mais amplo e o outro está com um range muito menor de valores, isso vai acabar atrasando a conversão, a convergência, né, do nosso modelo. Então, alguns autores foram propusendo e isso foi sendo adaptado ao longo dos anos, né? E acabou que entre a camada de convolução e a camada de pooling existe uma camada de batch normalization, que nada mais é do que a normalização dos dados. E o batch são os lotes, né? A gente geralmente não sobe todas as amostras do nosso dataset na memória de uma vez, a gente divide ela em lotes, né? Então, o batch normalization nada mais é do que a normalização daquele lote que você está processando nesse momento.
Então, diversos autores identificaram que a diferença nas distribuições das características intermediárias dificultava a convergência da rede. Então, eles propuseram uma camada a ser adicionada após a convolução e antes da ativação não linear. Então, para encerrar de vez a nossa arquitetura da nossa CNN, a gente sempre vai ter um bloco de camadas, né? Primeiro a gente passa por uma convolução, que é o que a gente já viu no último vídeo. Depois a gente faz a normalização do nosso mapa de característica para eles poderem ficar num range mais próximo um do outro. Depois a gente passa por uma função de ativação. Isso a gente já viu desde lá do MLP, do Perceptron, que depende de qual arquitetura a gente está usando, a gente pode usar uma função de ativação diferente. E depois a gente faz o pooling, né, que é a subamostragem, a redução da dimensão do nosso mapa de características. Esse pooling pode ser um max pooling, que nem que a gente viu aqui no slide, né? Pode ser um max pooling. Também pode ser um average pooling, que é pegar todos os valores aqui e tirar a média deles para cada posição da minha janela. Então, assim termina a nossa arquitetura da nossa CNN. A gente tem convolução, batch normalization, depois função de ativação, depois pooling. E isso foi um bloco de camadas. Depois a gente pode chamar outro bloco de camadas a partir desse, convolução, batch normalization, função de ativação e o pooling. Isso foi outro bloco de camadas. E assim vai sendo. Foi assim que funciona a arquitetura da CNN. E por fim a gente tem aquelas camadas que a gente já está acostumado desde o Multilayer Perceptron, né? Que são as camadas que têm os neurônios, que a última camada tem a quantidade de neurônios igual à quantidade de classes, né? E assim termina a nossa arquitetura da CNN. Agora a gente vai falar sobre as aplicações, né? A primeira aplicação vai ser uma que a gente vai ver mais para frente, quando a gente for para o Colab, que nada mais é do que a classificação, que a gente tem um modelo de imagens que foram escritas à mão, né? E o objetivo é identificar qual número é representado em cada imagem. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem 10 classes, e cada imagem só pode pertencer a uma classe. A gente vai conseguir treinar o nosso modelo, passar pelas camadas de convolução, pooling, e conseguir identificar qual classe é aquela imagem. Depois a gente tem a detecção, que nada mais é do que encontrar as coordenadas que identificam algum objeto na imagem. Por exemplo, essa coordenada aqui, x1, y1, junto com essa coordenada aqui do canto, x2, y2, elas formam um retângulo que indicam onde está posicionado o cavalo nessa imagem. Essa aqui, por exemplo, também vai identificar onde está a pessoa. Então, essa aplicação de detecção, é um algoritmo de regressão, né? Porque envolve encontrar as coordenadas, não é mais uma coisa de classificação, envolve encontrar quais os pontos da imagem que formam um retângulo que identificam onde está um objeto. Então, isso a CNN também é capaz de resolver. E outra aplicação é a segmentação, né? Que nada mais é que identificar todos os pixels que fazem, que fazem parte de um objeto, ou basicamente só a envoltória, né? Só as bordas que identificam um objeto. Então, todos os pixels que estão na borda dessa ave aqui, por exemplo, ele conseguiu fazer a segmentação. Os pixels que fazem parte desse barco, isso aqui também é uma segmentação. Então, é basicamente conseguir identificar a envoltória para poder também separar os objetos que estão numa imagem. Então, isso as CNNs também conseguem fazer. Agora a gente vai para o Colab para a gente poder ver um dataset real. A gente vai a gente vai treinar uma rede que chama LeNet. Foi a primeira rede, se eu não estiver enganado, foi a primeira CNN bem sucedida. E o dataset que a gente vai trabalhar é o CIFAR 10, que é um dataset que tem 60 mil imagens e 10 classes. A gente vai fazer um exercício de classificação. E existem 10 classes aqui, que são avião, automóvel, pássaro, gato, veado, cachorro, sapo, cavalo, navio e caminhão. Então a gente vai para o Colab e daqui a pouco a gente volta.